Nós já estamos aqui conectados com o líder do União Brasil, deputado federal Pedro Lucas Fernandes. Ele acabou de participar da reunião de líderes e vai ser o nosso entrevistado agora no Central de Notícias. Deputado, líder, ele é do União Brasil, do Maranhão, né? Eu primeiro agradeço muito a sua participação aqui no Central. Líder, eu ia começar pela reunião que vocês participaram com o Hugo Mota, mas como a gente vem desse assunto, justamente do Ronaldo Caiado, estávamos comentando sobre isso antes do senhor entrar, e ele era do seu partido, até ontem, né, do União Brasil, agora faz essa saída, anuncia a filiação ao PSD, e o Kassab vai formando essa chapa mesmo, grande chapa de centro, né, como se fosse uma frente de centro-direita. Eu quero entender do senhor, como é que vocês receberam no partido essa notícia da saída do Caiado? E ele me falou mais cedo e falou publicamente aqui também no SBT News que não havia espaço para ele no União Brasil, que o União Brasil não dava garantia nenhuma de que ia lançar a candidatura dele à presidência da República. E qual será a repercussão, o impacto disso para as outras candidaturas postas, tanto na direita de Flávio Bolsonaro como na esquerda de Lula, né? Essa frente mais ampla sendo formada ali como uma espécie de terceira via e coordenada, liderada por Gilberto Kassab. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Amanda. Boa tarde, Eduardo, Marcela. Dizer que toda saída de algum membro, né, de um partido nunca sempre é triste, né? Mas assim como na vida, nos partidos, tudo é um ciclo. O ciclo do Caiado, né, terminou, ele achou que terminou e pediu para sair, né? Foi para o PSD. Desejo uma boa jornada dentro do PSD. Por muito tempo, o Caiado fez uma história no PFL, né, e depois no DEM, veio a união do DEM com o PSL e fez União Brasil. Desejo a ele umas boas viagens pelo Brasil. E que impacto isso terá, líder, na disputa eleitoral, na sua avaliação? Isso empurra mais a candidatura do Flávio para a direita, essa frente de centro formada pelo PSD? Quer dizer, você tende a ter um primeiro turno mais fragmentado e a Federação PP-União Brasil tende a marchar sozinha nesse primeiro turno, sem apoiar nenhum candidato, ou pode apoiar o Flávio? Eu acho que o presidente Ciro, assim como o presidente Rueda, vai chamar, né, todos primeiro para fazer essa avaliação. Claro que foi uma avaliação em pleno recesso, não é? E que a gente precisa ter essa grande reunião da executiva, né? Logo após a homologação, que está em processo de homologação ainda na Justiça. Foi dada entrada, estamos esperando agora o recesso do Judiciário para poder homologar. Precisamos dessa reunião para fazer essa avaliação, mas, claro, o Caiado é uma referência no Brasil, né? Tem uma grande história, principalmente no seu estado, na área da segurança, sem dúvida nenhuma, é um grande governador, mas que agora a gente, União Brasil, a federação tem que olhar para frente é que a gente constrói um partido ainda mais forte. Tenho certeza que o presidente Rueda vai colocar as peças no devido lugar. A Marcela Matos está aqui conosco, faz a próxima pergunta, líder. Não. Deputado, obrigada pela entrevista. O partido agora, ele de certa maneira fica com uma liberdade maior para conversar, tanto com Flávio Bolsonaro quanto com o presidente Lula, para definir essa aliança, para definir a direção para onde vai, ou seja, há um certo alívio também com a saída de Ronaldo Caiado, porque a gente sabe que a candidatura dele internamente causava uma divisão, não era todo o partido que apoiava o nome dele. Isso traz então uma liberdade maior para o partido decidir a eleição deste ano? Eu não falo que a palavra certa seria alívio, até porque o partido se constrói com grandes pessoas. Eu falo que nós precisamos agora dar um norte se queremos, né, fazer parte de majoritária ou se queremos, não é, fazer uma grande bancada no Senado e uma grande bancada na Câmara dos Deputados. Eduardo Gaia faz a próxima pergunta. A gente está só com um probleminha na conexão. Oi, deputado, boa tarde, obrigado pela entrevista. Espera aí só um minutinho, Gaia, só se a gente tentar restabelecer a conexão com o líder, o Pedro Lucas Fernandes, acho que tocou o celular dele, foi tentar inverter, mexeu na tela, mas ele está só ajustando a câmera. Em seguida, vamos restabelecer nosso contato com o Pedro Lucas Fernandes, que acaba de participar
dessa reunião de líderes com o Hugo Mota e também é líder de um dos mais importantes partidos da Câmara, que é a União Brasil, justamente a casa de Ronaldo Caiado, né, que antes era do PFL, do DEM, uma figura muito tradicional, que passou por todas as fases do partido e ontem anunciou sua filiação, sua saída da União e a filiação ao PSD. Agora sim, retomamos o contato aí com o Pedro Lucas, que nos ouve bem, ótimo líder. A próxima pergunta é do Eduardo Gaia. Líder, boa tarde, obrigado então pela entrevista. Eu queria falar um pouco da reunião de líderes que acabou há pouco, porque havia uma expectativa sobre o que ficaria decidido em torno da PEC da segurança, um tema muito caro ao Congresso. O relator do caso é o deputado Mendonça Filho, que é do mesmo partido do senhor. Queria que o senhor fizesse um relato daquilo que o senhor puder contar da reunião em termos da discussão em torno da PEC da segurança e por que ela não entra em votação agora, já na volta do recesso, e deve ficar aí só para depois do Carnaval e olhe lá. Na verdade, o relator, vale destacar, o relator Mendonça Filho, ele entregou um prazo que o presidente Hugo e os líderes estabeleceram em 2025, foi no dia 4 de dezembro. Mas como a pauta econômica foi uma pauta muito extensa em dezembro, não conseguimos aprovar e ficamos até com receio do peixe poder contaminar com o debate político da parte da economia. O certo é que definimos agora, dia 23 de fevereiro, o texto entrará em pauta na comissão e no plenário da Câmara. O Mendonça vai fazer os ajustes finais, o ministro mudou da Justiça, ele precisa ter um maior diálogo com o ministro para que a gente possa deixar o texto mais redondo possível. Né? Foi uma reunião muito proveitosa do presidente Hugo hoje na residência oficial. Então, interessante. Então, a data já de 23 de fevereiro para votação na comissão especial e em plenário da PEC da Segurança, é isso mesmo, líder? Essa data foi acordada? É essa a previsão. O presidente Hugo estabeleceu dia 23 de fevereiro para que a gente possa levar na comissão e no plenário logo em seguida. E o senhor acha que facilmente pode se construir uma maioria em torno desse tema? Porque o governo ainda tem vários pontos que acha que precisa mudar, que são contrários à PEC original enviada pelo Planalto. Eu costumo dizer que quando chega a esse ponto tem que ir para voto. Né? Eu acho que o relator fez um grande trabalho, Mendonça, um trabalho bastante técnico, reconhecido até mesmo pela esquerda, né? E que agora a gente precisa dar o arremate final. Esse arremate final vai passar por um diálogo com esse novo ministro. O Mendonça, o relator, vai passar em todas as bancadas. Né? Isso já foi feito no Colégio de Líderes, a apresentação do relatório, e tenho certeza que a gente vai cumprir o prazo do dia 23. Líder, CPI do Master, esse assunto foi mencionado durante essa reunião de líderes e qual é a sua avaliação pessoal? Porque o senhor tem um termômetro muito apurado da Câmara. O senhor acha que esse tema tem ambiente para avançar? Olha, sem dúvida nenhuma, o tema está sendo debatido dentro da Câmara. Na reunião de líderes não foi debatido essa questão ainda. Né? O que definimos é que tem duas medidas provisórias para ser votado, porque o prazo está bem perto de acabar o prazo delas, né? É a do gás e um crédito na agricultura. Então, na segunda-feira, o presidente já convocou. Vamos convocar a nossa bancada é composta de 59 deputados para a gente poder aprovar essas duas medidas provisórias. Tá, é só uma última pergunta antes de passar para Marcelo, porque ontem o líder do PT na Câmara, deputado José Guimarães, disse que em ano eleitoral não havia ambiente para a CPI do Master, para o governo sempre é ruim, porque a CPI você sabe como começa, mas não sabe como termina. O senhor também compartilha dessa visão do José Guimarães? Sempre uma CPI é um instrumento da minoria. Né? Na verdade, a gente sabe como começa e realmente a gente não sabe como acaba. Se for para apurar, a gente precisa levantar os fatos. Agora, veja, se for para ter influência na política brasileira, na decisão de votações importantes dentro da Câmara, eu acho que fica muito ruim para o Congresso Nacional. Vai ser um ano muito curto, né, e que a gente precisa estabelecer algumas metas. Né? Nossa economia, a parte da segurança, que a gente precisa avançar bastante. Lembrando que aquele texto que a gente aprovou
antifacção, foi para o Senado, está na Câmara novamente. Então, até esse texto, precisamos avançar. Marcela. Deputado, é um pacote aqui, 2 em 1. Primeiro, eu gostaria de saber se foi discutido algo em relação à votação do veto da dosimetria, se houve algum pedido neste sentido para que já agilize, para que o Hugo Mota converse com Davi Alcolumbre e paute. Então, eu gostaria de saber como o partido União Brasil vai se posicionar em relação ao veto do presidente Lula em relação à dosimetria e também o que foi discutido em relação à escala 6x1, um projeto, né, muito prioritário do governo, se algo foi discutido neste sentido e também qual vai ser a posição do União Brasil em relação a essa PEC. A bancada votou por sua grande maioria sobre a dosimetria. Eu acho que 4 ou 5 deputados apenas não votaram. Eu vou chamar a reunião de bancada nessa próxima semana, né? Certamente, de acordo com a última votação dentro do plenário, eu acho que a tendência é que a gente possa derrubar. O presidente Hugo não falou nada sobre esse veto, até porque o presidente Davi é que faz a convocação do Congresso Nacional, e ele que vai pautar os vetos. O certo é que a bancada do União já fez um grande debate sobre dosimetria durante o ano de 2025. Creio que vai continuar na mesma direção. E temos mais uma pergunta do Gaia. Deputado, eu queria agora ouvir um pouco o senhor a respeito da possibilidade de União Brasil apoiar de uma vez por todas, e se é que isso vai acontecer junto com a Federação PP, o Flávio Bolsonaro. Sei que nós falamos isso no início da entrevista, mas de uma maneira mais contundente. O fato, ou melhor, a perspectiva mais provável para o senhor é liberar a bancada, União Brasil não ter candidatura nenhuma, ou entrar na campanha de Flávio Bolsonaro? Eu tenho ouvido muitos deputados, mas eu acho que essa parte da articulação de uma possível composição de chapa, de apoiar ou não, precisa ser feita pela executiva nacional do partido. Precisamos que a executiva nacional dê um norte para a bancada. Eu vim aqui a Brasília, estou em Brasília, vou procurar o presidente Antônio de Rueda para que a gente possa fazer um alinhamento, saber como a executiva nacional está pensando diante dos fatos, com a saída do governador Ronaldo Caiado, e com a indicação ou não, e que objetivo vamos ter em 2026 sobre as eleições. É uma eleição para majoritária ou se é para uma eleição para proporcional? Tem uma bancada forte dentro da Câmara ou uma bancada forte dentro do Senado. Líder, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Central de Notícias. Agradeço demais e bom trabalho para o senhor aí em Brasília. Muito obrigado.